Glória a Deus. Abra comigo hoje no Salmo 144, a partir do versículo 1. Salmo 144, versículo 1. Eu quero falar nessa noite no tema que o Senhor colocou no meu coração, vencendo por dentro e por fora. Amém? O apóstolo Paulo, ele fala sobre uma batalha, um nível de batalha por dentro e por fora. Como que nós começamos a vencer? De que forma nós temos que vencer, lutar para vencer a batalha da nossa vida cristã? Pastor, a vida cristã é uma batalha? Sim, é uma guerra. Amém? Quantos já declararam guerra? Você já declarou guerra ao seu inimigo? Se você não fez isso, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. O teu inimigo já declarou guerra contra você há muito tempo. E talvez você esteja perdendo a batalha porque você não declarou guerra. E declarar guerra é você colocar a faca nos dentes e ir para cima. Não dá para brincar. Amém? A vida cristã não é um playground. A vida cristã é um campo de batalha. Amém? Quantos creem que Jesus enfrentou um campo de batalha? Não é verdade? Até uma frase Facebook, né? Hoje não é mais frase de caminhão, é frase Facebook. Adão pecou no jardim do Éden, mas Jesus venceu a batalha no Getsemane. Às vezes nós queríamos um jardim do Éden, um lugar maravilhoso para nós desfrutarmos sem luta. Mas o verdadeiro desfrute, irmãos, está nas vitórias que o Senhor tem dado na nossa vida. Amém? Sem batalha não há vitória. Mas também não adianta entrarmos na batalha sem entendermos o nível de batalha que temos enfrentado. Salmo 144, versículo 1 diz assim: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a batalha. Diga isso, as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a batalha. Meu refúgio e minha fortaleza, meu alto retiro, meu libertador, escudo meu, em quem me refugio, ele é quem me sujeita, o meu povo. Ó Senhor, que é o homem para que tornes conhecido dele, e o filho do homem para que o consideres? O homem é semelhante a um sopro, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, ó Senhor, o teu céu e desce, toca os montes para que fumeguem. Amém? Amém, irmãos? Diga mãos e dedos. Diga mãos para a peleja e dedos para a batalha. Amém? Quantos creem que Davi era um grande guerreiro? Com a sua mão ele segurava uma... O que ele segurava na sua mão? Uma? Diga espada. Amém? Mas com os seus dedos ele tocava uma harpa. Amém? Com a mesma mão que ele segurava a espada, com os seus dedos ele dedilhava uma harpa. Deus quer nos treinar para a guerra, mas não é a nossa guerra. A Bíblia fala que a guerra é do Senhor. Ele está levantando um exército, e Ele está treinando um exército para guerrear a guerra dele. Pastor, mas e a minha guerra? Diga, eu não tenho guerra. Diga, eu guerreio as guerras do Senhor. Meu amado, se você ficar vivendo a sua guerra, você não vai guerrear a guerra do Senhor. Às vezes nós aqui estamos fazendo da nossa vida um campo de batalha. Às vezes alguns estão fazendo do seu casamento um campo de batalha, do seu local de trabalho um campo de batalha. Mas quando você entrega a sua vida, quando você morre em Cristo e entrega a sua vida a Ele, você não tem mais uma guerra particular. Você agora está guerreando a guerra do Senhor. Amém? E se nós estamos guerreando as batalhas do Senhor, irmãos, então nós temos que aprender com o Senhor. E é Ele, diz a palavra, que adestra a nossa mão para a guerra e os nossos dedos para a batalha.
Há momentos que nós temos que aprender a usar a espada e guerrear contra o nosso inimigo. E a espada é um símbolo do quê? Da palavra. A palavra é a espada afiada de 2 gumes. Amém? Mas nós temos também que aprender que os nossos dedos precisam ser adestrados para as batalhas, para tocarmos a harpa, para adorarmos ao Senhor. Muitas batalhas nós vamos vencer, irmãos, não com a espada, mas com a harpa. Amém? Você está disposto a lutar com a harpa? Você está disposto a entrar nesse nível de guerra? Amém? E vencê-la pela adoração? Você está disposto a entrar num nível de batalha, irmãos, aonde o Espírito do Senhor vai trabalhar na nossa vida? Mas nós temos que entender, irmãos, a linguagem do Espírito. Muitas vezes nós não entendemos a linguagem do Espírito. Por exemplo, nós cantamos canções espirituais, mas queremos entendê-las na nossa mente humana e muitas vezes carnal. Começamos a cantar para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. A gente acha que Ele vai entrar nesse prédio. Jesus não está preocupado em entrar em prédios, irmãos. Jesus está preocupado em entrar no coração de cada pessoa e transformar as vidas. Jesus não veio por causa de prédio. Eu pergunto para você, quantos templos Jesus construiu nos anos que Ele esteve na terra? Você viu Jesus construir algum templo? Pelo contrário, Ele olhou para o templo de Israel e falou para os discípulos: não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus edificou vidas, Jesus transformou pessoas, Jesus libertou os homens da escravidão no seu íntimo. Irmãos, uma pessoa não é escrava quando ela não é prisioneira quando ela está atrás de uma prisão de grades. Eu pergunto para você, Paulo e Silas estavam com os pés presos no tronco, mas eles eram homens presos ou livres? Livres. Completamente livres. Eles não fizeram nenhuma rebelião. Eles sabiam os níveis de guerra. Aquele não era momento de pegar uma espada. Aquele não era momento de enfrentar o inimigo com a espada. Aquele era momento de tocar a harpa. E eles começaram a adorar o Senhor. E aquela atmosfera foi cheia da glória do Senhor. Que Deus desceu ali, irmãos. E a Bíblia fala que Ele arrebentou os fundamentos do cárcere. Ele arrebentou com as estruturas de todo o cárcere. Ele abriu todas as portas. E todas as cadeias caíram. Essa é a guerra da igreja. Esse é o nível de batalha que o Espírito Santo quer nos treinar. É vermos as portas se abrirem. É vermos as cadeias caírem por terra e um povo se levantar livre para adorar o Senhor. O que aconteceu naquele ambiente, irmãos? O que aconteceu naquele ambiente físico? Sabe o que aconteceu naquele ambiente físico? Exatamente o que estava acontecendo naquele ambiente espiritual, no espírito de Paulo, no espírito de Silas. Você quer mudar ambiente físico? Antes de mudarmos ambientes físicos, nós temos que mudar o ambiente do nosso coração. Nós temos que ser livres por dentro, irmãos. Nós temos que adorar o Senhor em espírito e verdade. Nós temos que deixar a palavra produza primeiro em nós. A palavra tem que nos libertar, irmãos. A palavra tem que nos libertar. A palavra não é um livro. A palavra não são letras. A palavra é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. João 8,32 está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, irmãos. Porque muitas vezes nós estamos presos aqui, em estruturas, em cárceres privados, presos em mentalidades, presos em sofismas, presos em culturas ímpias e pagãs, que não conseguimos nos libertar delas.
como Deus vai nos usar para libertar uma geração lá fora. Como Deus ia libertar aquele carcereiro, se Paulo e Silas estivessem ali presos no seu íntimo, presos no seu coração. Qualquer um homem, qualquer mulher que estivesse ali, preso no seu coração, ia murmurar, ia dizer: olha o que eu ganho fazendo a obra de Deus. Olha, eu estou pregando, eu deixei tudo, eu deixei família, eu fui pregar o Evangelho. Olha o que me deu agora, olha o que Deus me deu um tronco nos pés. Mas aqueles homens eram livres por dentro. Eles tinham uma atmosfera de adoração. Eles mantinham o seu espírito intocável pelas coisas deste mundo, irmãos. E por isso não importa, eu quero dizer para você, não importa se é lá no cárcere. Irmãos, eles estavam no pior lugar que um ser humano poderia escolher para adorar o Senhor. Eles estavam no cárcere interior, era o lugar mais baixo. Dizem até os historiadores, irmãos, que eram as masmorras. Era o lugar onde os piores prisioneiros eram colocados. E era tão terrível o lugar, e as pessoas morriam ali de doença. Porque as fezes, a urina daqueles que estavam nas partes superiores desciam para aqueles que estavam no cárcere inferior. Foi ali que Paulo e Silas foram colocados. Por fora eles estavam no pior lugar, mas por dentro eles estavam declarando, como nós estamos cantando aqui: ao único que é digno de receber, me leva à sala do trono. Eles estavam adorando ao Senhor, porque bendito é o Senhor que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a batalha. Há pelejas que nós vamos enfrentar na palavra, mas há batalhas que nós vamos vencer na adoração. Há pelejas que Deus vai nos levar a usar, como o próprio Jesus ele usou contra o diabo no deserto, a palavra. Está escrito, a palavra revelada, não a palavra cheia de engano, mas uma palavra revelada. Mas há momentos que nós vamos vencer é com a adoração, é sem a murmuração, é sem reclamarmos aquilo que está acontecendo, porque fomos libertos por dentro. Irmãos, Deus quer nos libertar por dentro e por fora. Ele quer nos libertar por dentro e por fora. Eu vou ler algumas coisas que eu fui escrevendo ao longo desses dias para ministrar aos amados hoje. A palavra de Deus e a adoração são as únicas armas que podem nos libertar de uma apostasia espiritual. Sabe o que é uma apostasia, irmãos? É acharmos que estamos vivendo a verdade quando na verdade estamos vivendo a mentira. A apostasia é o nome mais bonito daquilo que nós chamamos de religiosidade. A religião, irmãos, é uma arma maligna contra a revelação das Escrituras. Porque a religiosidade, irmãos, ela marca as pessoas, ela engana, ela prende a mente. Ela faz com que as pessoas acreditem que estão agradando a Deus apenas porque adquiriram algum conceito de coisas espirituais. O jovem rico, quando ele se aproximou de Jesus, ele até abriu o coração e falou: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele: você conhece os mandamentos? Ele falou: sim, desde a minha juventude, desde a minha mais tenra idade eu tenho guardado tudo isso. E Jesus falou para ele: então, te falta uma coisa. Vai e vende tudo que você tem e dá. E aí você vem e segue. A Bíblia fala que aquele jovem que estava tão certo de que ele agradava o Senhor, ele abaixou a cabeça e ele saiu confrontado. A Bíblia não quer dizer que aquele jovem perdeu a sua salvação, irmãos. Mas a palavra nos mostra uma verdade que nos foi escondida.
Sabe, por muito tempo as pessoas analisavam essa palavra para dizer assim, está vendo? Olha, assim também é na vida das pessoas que elas não querem se entregar. Não quer dizer que ele não quis se entregar, mas quer dizer que naquele momento ele não estava pronto e que naquele momento uma coisa aconteceu na vida dele. Ele saiu dali confrontado. Irmãos, a primeira coisa que Deus quer fazer em nós, irmãos, eu até li essa frase, é ofender a nossa mente. É nos confrontar, é nos fazer levar um choque. Sabe quando alguém chega em você e chacoalha e fala, ei, acorda, não é verdade isso que você está falando. Jesus fez isso com aquele jovem na suavidade, mas ele abaixou a cabeça e ele entendeu que ele não era quem ele pensava que era. Ele entendeu que ele não fazia aquilo que ele achava que fazia, que era viver uma vida agradando a Deus. Sabe por quê? Porque ele fazia algumas coisas. Ele fazia alguns rituais. Mas quando Jesus pegou ele por dentro e falou para ele, então, você quer mesmo? Então dá tudo para Deus. Não apenas algumas coisas da sua vida. Dá tudo. Ele abaixou a cabeça, ele, como quem diz, Senhor, agora o Senhor me pegou de fato. Não estou pronto. Não sei como fazer isso. E ele saiu dali. Há meses atrás eu ouvi uma mensagem que mexeu comigo porque eu nunca entendi isso. Parece que a história desse jovem acabou ali. Parece que ele... Porque logo em seguida começaram a fazer várias perguntas. Senhor, se é desse jeito, quem é que pode entrar no céu? Aí veio aquela conversa de que é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas enfim, parece que a história daquele jovem acabou ali. Mas a palavra depois nos mostra, irmãos, que quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, eles estavam ali reunidos. E chegou ali um homem que já não era mais um jovem. E a Bíblia fala, ele depositou aos pés dos apóstolos tudo quanto tinha. Seu nome, Barnabé. Jesus não o desprezou. A Bíblia fala que quando Jesus falou isso com ele, ele baixou a cabeça. A Bíblia fala que Jesus o amou. Jesus, ele viu o potencial. Jesus, é como se Jesus falasse assim, filho, eu não vou passar a mão na tua cabeça. Eu não vou dizer que está tudo legal, filho. Eu vou dizer para você a verdade. Ainda que a verdade confronte a tua realidade. Ainda que a verdade, ela ofenda a tua mente. Mas eu vou te dizer a verdade. Se você quer cumprir o meu propósito na sua vida, vai, vende tudo que você tem e entrega tudo. Mas a Bíblia fala que Jesus fez isso e o amou. E o amou. E esse amor do Senhor constrange. Irmãos, quando a Bíblia fala que Deus nos ama, não está dizendo que Deus ele passa a mão na nossa cabeça. Ele entende os nossos momentos. Ele sabe em que nível cada um de nós estamos aqui hoje estamos. Ele sabe o que Ele pode pedir para mim. Ele sabe o que Ele pode pedir para você. E Ele quer se fazer entender a cada um de nós. Ele quer se fazer conhecer a cada um de nós. Aquele jovem não estava pronto naquele momento, mas numa outra ocasião a Bíblia fala que então ele chega e ele traz tudo e ele deposita tudo aos pés dos apóstolos. Como quem está dizendo, Jesus, naquele dia, o Senhor me amou mesmo na minha limitação, mas hoje eu estou pronto para entregar tudo. Há momentos na nossa vida que nós não estamos prontos, sabe por quê, irmão? Porque nós estamos cheios de prisões ainda na nossa mente, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Mas isso não faz com que Deus nos ame mais ou que nos ame menos. Deus nos ama, porque Ele decidiu nos amar. Amém? Com certeza Ele espera uma resposta de cada um de nós, irmãos. Ele espera um posicionamento de cada um de nós. Ele vai continuar nos amando.
Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus continua nos amando do jeito que nós somos. Ele continua te amando com todas as suas imperfeições. Ele continua me amando, mesmo quando eu não consigo dar as respostas que Ele gostaria que eu desse para Ele. Eu quero dizer para você que tem momento que é difícil responder ao Senhor. Tem momento que a gente abaixa a cabeça, irmãos. Tem momento que a gente entra no quarto e a gente chora porque a gente não consegue dar uma resposta à altura daquilo que o Senhor espera de nós. Tem momento que a gente pensa, como agradar o Senhor? Mas é porque nós estamos olhando, irmãos, com uma mente muitas vezes ainda presa. Com uma mente muitas vezes presa a tantas coisas deste mundo. E é por isso que o Senhor quer adestrar as nossas mãos para a peleja e os nossos dedos para batalhas. Porque nós não podemos andar na defensiva, nós temos que avançar. Nós temos que continuar avançando, não importa. Ah, pastor, mas eu tenho prisões ainda na minha vida. Eu quero dizer para você que José, mesmo na prisão, ele estava sendo preparado para governar o Egito. Mesmo nas nossas prisões, eu quero dizer para você, o Senhor continua trabalhando na nossa vida. Ele não desistiu de nós. Jesus não desistiu de você nem um minuto na sua história. Eu quero dizer para você nessa noite que desde que quando você entregou sua vida a Ele nunca desistiu de você. Muitas vezes eu e você viramos as costas para Ele, não tínhamos condições de dar uma resposta à altura daquilo que Ele estava nos falando. Mas nem por isso Ele deixou de nos amar. Pelo contrário, Ele nos amou como Ele amou o jovem rico. Ele nos ama como Ele amou o jovem rico. Porque Ele sabe que Ele está adestrando as nossas mãos para a peleja. E Ele está adestrando os nossos dedos para a batalha. Ele quer nos libertar de toda apostasia espiritual. Nós estamos vendo nos nossos dias, irmãos, e Deus está mudando isso. Mas eu quero dizer para você que a nossa atual geração, a atual geração da igreja, irmãos, tem fugido de um confronto. Tem fugido de um confronto com Deus. De um confronto espiritual com a palavra de Deus. Por causa de uma mente carnal, de uma mente descrente e de uma mente apóstata. Sim, a nossa geração tem fugido, irmãos. Muitas vezes eu fugi, muitas vezes você fugiu de um confronto. Muitas vezes nós queríamos que Deus apenas falasse para nós, filho, eu te amo tanto. Ele nos ama, irmãos. Assim como Ele amou o jovem rico, Ele nos ama. Mas o confronto é inevitável. Nenhum de nós seremos transformados, nenhum de nós seremos adestrados para os níveis de batalha sem os confrontos. E esses confrontos não são externos, irmãos. Esses confrontos são dentro de nós. Esses confrontos são na nossa mente. Ele quer destravar muita coisa na nossa mente. A palavra fala em Romanos 12, 2. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Irmãos, existe uma cultura na nossa mente que não é a cultura do reino. E eu não estou falando de uma cultura pagã, eu não estou falando de uma cultura ímpia, eu estou falando nessa noite de uma cultura religiosa. Irmãos, pior do que ser ímpio e pagão é ter uma mente religiosa. Pastor, você está falando bobagem. Não estou. A Bíblia fala assim, é preferível ser quente ou frio, porque o morno, Deus fala assim, o morno eu não posso suportar, eu vomito. Pior do que não ter conhecido a verdade é receber algo com a aparência da verdade. Eu quero dizer para você, a religiosidade escraviza tanto quanto o adultério, escraviza tanto quanto a prostituição, escraviza tanto quanto a mentira, porque a religiosidade é uma manifestação da mentira. E a mentira não é um pensamento, a mentira é uma pessoa. A verdade é uma pessoa, que é Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade. Ele é a verdade. E a mentira também é uma pessoa. O diabo é o pai da mentira. A religiosidade escraviza. Há muitas pessoas cultuando a Deus,
na mente, a partir de uma mente religiosa, de uma mente bloqueada. Porque a religião é como se colocasse uma bola de ferro presa na sua perna e falar para você: agora caminha, caminha. Aí você caminha com Deus até aqui. Aí você volta para perto da bola, eu vou para cá, até aqui. Não quer dizer que você não quer Deus. Não quer dizer que você não teve algum nível de experiência com Deus. Mas você ainda está preso. Mas eu quero dizer nessa noite, Jesus é a nossa libertação. Jesus é aquele que nos liberta. Porque Ele está nos adestrando as mãos para a peleja e os nossos dedos para a batalha. Mas essa geração tem fugido de um confronto, irmãos. Não fuja de um confronto, corra para o confronto. Você sabe como que as guerras eram travadas nos dias bíblicos? Não era igual nos nossos dias, guerras de trincheira, onde eles ficam com armas potentes, mirada para o alvo. Não, nos dias bíblicos, irmãos, um exército corria na direção do outro. A Bíblia fala que Davi correu na direção do gigante. Ele correu para o confronto. Irmãos, nós temos que correr para o confronto. Nós temos que ir diante do Senhor e falar: Senhor, não importa o que o Senhor tem para falar comigo, fala, Senhor. Não importa se aquilo que o Senhor está falando ofende a minha mente religiosa, mas eu quero que a minha mente religiosa seja ofendida para que eu seja transformado, para que eu saia dessa condição, para que eu não aceite mais viver esta realidade, achando que eu estou vivendo uma vida cheia do Espírito Santo, mas eu estou vivendo apenas uma vida guiada por uma mente religiosa. Eu acredito, irmãos, que não tem coisa pior do que acharmos que estamos agradando a Deus e estarmos apenas vivendo uma realidade, uma mente religiosa. Quantas pessoas falam assim: eu vou no culto daquela igreja porque é tão bonito aquele culto. Eu até choro. E aquilo não entra, não desce no espírito. Eu ouvi um dia uma pessoa dizendo assim: o pastor da minha igreja disse que nós não devemos confrontar as pessoas, porque elas já têm tanto problema na vida. Cego guiando outro cego. Se Jesus olhasse para aquele jovem e falasse: não tem problema, você já guarda os mandamentos? Tá bom então, né? Então segue-me. Mas Jesus não falou isso para ele, irmãos. Ele amou. Eu estou batendo nisso porque eu quero que você entenda. Ele te ama. Mas Ele tem que ofender a nossa mente, irmãos. Ele tem que dizer: está te faltando isso. Está te faltando uma postura nessa área. Está te faltando um compromisso nessa área. E às vezes, irmãos, isso vem e nos choca. E a gente fala: opa, agora eu senti. Agora eu senti, essa palavra agora entrou como espada afiada de 2 gumes que penetra até a divisão do espírito, da alma, das juntas e medulas. Às vezes a palavra tem que entrar assim, irmãos. Entrar e cortar e ir rasgando por dentro. Para a gente entrar numa crise. E falar: meu Deus, e agora? Quem sou eu? Você acha que aquele jovem, quando baixou a cabeça, saiu triste, ele não entrou numa crise, irmãos? Ele não entrou num nível de confronto diário, pensando: mas eu quero agradar Ele, mas eu não consigo, mas eu quero, mas eu não consigo. Hoje eu entendi que eu tenho que fazer algo, que algo me falta, e eu achava que eu já fazia tudo certo. Olha que nível, irmãos. Mas é isso que nos transforma, é essa forma de Deus adestrar a nossa vida, dele apresentar quem são os nossos inimigos. Sabe, por muito tempo, irmãos, a gente achou que o nosso inimigo era só o diabo. O problema é que o diabo está do lado de fora. E nós queremos enfrentar o que está do lado de fora. Mas nossos verdadeiros inimigos estão do lado de dentro. O que nos prende, irmãos, não é o que está do lado de fora. O que nos prende é o que já entrou para o lado de dentro, sem a gente perceber, e já está nos escravizando. A pornografia pode estar do lado de fora, irmãos, e ela não vai me escravizar. Mas se ela entrar do lado de dentro,
eu vou ser escravo dela. Sim ou não? A igreja pode viver no meio de uma sociedade ímpia, impura, depravada, mas se mantém em santidade. Porque o que está do lado de fora não pode nos contaminar, até que passe para o lado de dentro. A gente pode entrar num ambiente de total religiosidade, enquanto estiver do lado de fora, não nos domina. Pelo contrário, a gente se arma, a gente já percebe, porque já está físico, palpável. O problema é quando entra e a gente não percebe. A palavra de Deus fala assim: corrieis bem. Quem te fez agora andar tão vagarosamente? Por que alguns começam a vida cristã correndo, fazendo tudo, buscando o Senhor, orando, lendo a palavra, servindo ao Senhor? De repente, já deixa a oração, já deixa a comunhão com os irmãos, já deixa a palavra. Por quê, irmãos? Porque alguma coisa que estava do lado de fora, que você estava afrontando, encontrou uma brecha para ser alojado do lado de dentro. Por isso a palavra fala: você que confronta o pecado, não faça a mesma coisa. Como é que eu vou chegar para um homem e falar para ele: você não pode adulterar? Mas se no reino do Espírito eu sou conhecido como adúltero. Aquele demônio que eu estou confrontando do lado de fora, ele fala assim: se preocupa não, eu estou dentro dele também. É sério. Mas quando nós temos as nossas mãos preparadas para a peleja, e os nossos dedos treinados para a batalha, irmãos, nós somos fortalecidos de dia após dia. Nós estamos nos movendo com a espada, nós estamos nos movendo com a harpa, nós estamos adorando ao Senhor, nós estamos meditando na palavra de dia e de noite, nós estamos andando sobre a palavra, nós estamos sendo treinados na palavra, nós estamos sendo curados pela palavra, libertos pela palavra, vivendo a palavra. Amém? Então a palavra produz em nós a mudança, a transformação. Por quê, irmãos? Porque é um treinamento, é um adestramento. O que é um adestramento? A gente não usa muito essa palavra para os seres humanos. A gente costuma usar essa palavra de adestramento para os animais. Tem os adestradores de cães. E tudo que ele ensina, o cãozinho faz. Mas não é na primeira vez, é com a repetição. Assim também é a nossa vida, irmãos, no Senhor. Não é na primeira vez, é na repetição. A gente tem que meditar na palavra de dia e de noite, nós temos que buscar o Senhor, nós temos que orar, nós temos que pegar aquela área e apresentar diante do Senhor novamente, falar: Senhor, e agora, como é que está? E o Senhor fala: deu uma melhorada, mas olha essa área, toca nisso. Sem dizer que o Senhor coloca guias espirituais sobre a nossa vida. Uma paternidade que muitas vezes olha para a gente e fala assim: não faz mais assim não. Às vezes a gente passa por isso, né? Às vezes eu vou para a reunião, e principalmente quando eu vou junto com a pastora para a reunião, ela fica me entregando. Ela fala: apóstolo, o pastor tem feito isso. Mais ou menos, né? É mais delicado. Ela só dá aquela olhadinha e fala assim: viu? Porque a gente precisa ser corrigido. Quem aqui acerta tudo, irmãos? O problema não está em não acertar tudo. O problema está em não querer consertar os erros e continuar fazendo errado. Não é verdade? Se eu estou errando, eu tenho que agradecer a Deus, porque Ele está adestrando as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a batalha. Eu tenho que agradecer a Deus. A Bíblia fala: honrai os vossos guias, porque eles prestarão contas da sua vida. E como é que eu honro? É quando eu ouço, é quando eu me submeto, é quando eu deixo Ele cuidar, é quando eu deixo Ele ser um instrumento de cura. Mas às vezes, irmãos, para curar tem que ferir. Pastor, que isso?
Não fala lá em Oséias 6? Ele nos feriu e Ele vai nos sarar. Quando tem uma bala, né, eu vou usar uma linguagem natural, né, eu vou falar projétil, alguns talvez não entendessem. Mas quando alguém toma um tiro e está lá o chumbo dentro do corpo dele, basta colocar um curativo do lado de fora? Primeiro tem que entrar com algo lá dentro, para arrancar o que está lá dentro. Não é assim? Para depois curar do lado de fora. Mas antes de curar do lado de fora, tem que curar por dentro. Porque se fechar por fora, o que está lá dentro, oculto, vai produzir dano, vai continuar produzindo dano. E muitas vezes, irmãos, a gente quer apenas que algo cicatrize por fora. E a gente acha que está bom, mas se o Senhor não entrar lá dentro e Ele falar assim, olha, é aqui. Por que você acha que Hebreus, no capítulo 4, fala que a palavra de Deus, ela penetra, irmãos, na divisão do espírito e da alma, das juntas e medulas? Às vezes tem que penetrar, para tratar tem que entrar, tem que tirar, tem que extrair alguma coisa. Você acha que se der um comprimido, um dipirona, para a pessoa que está com câncer, vai resolver? Tem que abrir, tem que remover o câncer, e depois fechar e entrar com a medicação do lado de fora, até que tudo seja resolvido. Em alguns casos, não dá mais tempo. Não é verdade? Essa geração tem fugido de um confronto. Outra coisa que o Senhor falou comigo, uma geração está comendo da videira, mas não está se alimentando da essência, da natureza da videira, pois está desconectada da videira. É diferente, irmãos, eu chegar na videira. Ontem eu estava até na casa da Sônia, foi ontem, né? E ela tem uma videira está muito linda, né, na casa dela. Quem quiser um dia ver uma videira frutificando, vai lá para ver, está muito lindo. Cheio de cachos. Irmãos, Jesus não falou que eu tenho que comer da videira. Ele falou que eu tenho que ser parte da videira. Então não adianta eu comer do fruto da videira. Não adianta eu chegar lá e escolher o cacho mais lindo e eu pegar e eu me alimentar disso. Não é isso que Jesus pediu para nós. O que tem que me alimentar não é o fruto da videira. O que tem que me alimentar é a essência que vem da raiz da videira e passa pela minha vida, porque eu sou um ramo da videira. Amém? Então alguns falam assim, não, mas eu vou lá na igreja porque lá eu sou alimentado. Mas como que você é alimentado? Você é alimentado porque você come do fruto da videira? Ou você é alimentado porque você se tornou a videira? Irmãos, João 15, Jesus fala assim, eu sou a videira, e vós sois os que comem o fruto da videira. É isso que ele falou? Não, ele falou, vocês são um ramo, vocês são a minha extensão, a minha vida, eu sou o tronco, a minha vida passa por dentro de cada um de vocês. E eu me frutifico em vocês. É isso que Jesus estava dizendo. O fruto da videira, irmãos, é manifesto nos ramos. Não é no tronco. Meu pai tem também uma videira, um pouco menor que a da Sônia, mas também está bem carregado. Mas você olha, você não vê no tronco nenhum cacho. Não dá nenhum cacho no tronco. Os cachos, os frutos, só nos ramos. E é tão tremendo, irmãos, que os ramos vão indo, cada vez mais longe, cada ano mais longe. Cada ano chegando a lugares mais longe. E aonde chega, frutifica. Aonde chega, frutifica. Por quê? Porque aonde chega o ramo, chega a videira como um todo. Porque a mesma vida que está no tronco, está nos ramos. O Senhor falava isso no meu coração, irmãos. Quantos estão se alimentando da videira? E estão felizes só por causa disso. Ai, hoje eu fui no culto e eu comi muito lá no culto hoje. Ai, que maravilha, a videira lá está frutificando. E tem
muitos cachos. Você vai lá e come à vontade, mas não é isso. A palavra fala, irmãos, olha o que diz a palavra. Oh, aleluia. Salmo 1, versículo 3 fala assim: pois será como a árvore plantada junto à corrente das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Nós somos plantados no Senhor. Outro texto, Ezequiel 47, 12. E junto do rio, a sua margem, de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não murchará a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e as suas folhas de remédio para as nações. Irmãos, nossos frutos não são para nós. Essa geração que está lá fora precisa vir a partir do nosso fruto. Eles vão comer o nosso fruto. Eles vão se assentar à nossa sombra. Não nós. Nós nos alimentamos dele, de Cristo. Você quer se alimentar, você quer ter vida. Eu não estou me sentindo fraco. Alguma coisa está entre você e Cristo. Eu acho que eu vou mudar de igreja porque a igreja está fraca. Eu acho que eu vou procurar uma igreja forte. Acho que a oração lá da minha igreja está fraca. Eu vou procurar uma igreja de oração forte. Essa geração está assim, irmãos. Sabe por quê? Porque eles não entenderam que nós não temos que ir à igreja, nós temos que ser igreja. A religião prende as pessoas, e é por isso que elas ficam pulando. Sabe por quê? Porque elas estão procurando se alimentar. Quando nós começamos a nos alimentar de Cristo, irmãos, Ele é suficiente. Ele é uma fonte que jorra para a vida eterna, irmãos. E a fonte não está do lado de fora. Amém? Eu não tenho uma fonte lá na minha casa, irmãos. Eu não tenho uma fonte aqui no templo. Eu tenho uma fonte dentro de mim. Amém? E essa fonte jorra para a vida eterna. Jesus, Ele colocou a fonte dentro de nós, irmãos, para a gente não precisar, eu tenho que voltar para aquele lugar onde eu posso me alimentar. Não! Eu me alimento nele, ele está em mim. Amém? Então, onde eu estou sendo alimentado. Eu não sou um ramo que foi cortado da videira. Eu e Jesus somos a videira. Amém? Eu estou nele e ele está em mim. Irmãos, esse é o maior nível de libertação que a igreja de Cristo precisa experimentar. Pastor, e os demônios? Os demônios depois você pisa nele. Porque a Bíblia fala que Ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Mas se eu não conseguir vencer o que está me prendendo por dentro, como eu vou me levantar em Cristo? Como a igreja vai se levantar nos nossos dias para manifestar Cristo, irmãos? A igreja tem se levantado para manifestar a placa da denominação. Muitas pessoas batem no peito: eu sou de tal igreja, e daí? Nós somos de Cristo. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pode apagar o nome que está lá fora, isso não vai fazer diferença para nós. Nós só temos um nome, uma identidade, porque a sociedade exige. Porque nós temos que registrar num cartório. Mas se perguntar para você de que igreja você é, diga: eu sou da igreja de Jesus. Eu sou dele. Ele disse: eu estou edificando a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. É dele. Já disse para vocês, quando falar você é lá da igreja do pastor Hugo, fala: não. Mas você não congrega lá com o pastor Hugo? Sim, congrego com ele. Então você é da igreja dele. Não, ele não tem igreja. Ele já pediu para a gente falar isso para as pessoas que perguntar, que ele não tem igreja. Que ele também é a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Nós não temos igreja, nenhum de nós temos igreja. Jesus não deu para nós
A glória é dele, a igreja é dele, ele é o Senhor da igreja, nós somos os ramos, nós vamos manifestar os frutos dele na nossa vida. Amém? Os frutos dele, a essência da natureza. Essa geração, irmãos, vai anotando aí depois. Depois vai sair no vídeo também, você escuta de novo. Essa geração, ela tem tentado vencer só por fora. E eu quero dizer para você, viver uma vida tentando viver só por fora é como cortar galhos de uma árvore. Mas a Bíblia não manda a gente cortar galhos. A palavra diz assim: o machado tem que ser posto à raiz das árvores. Tem gente que fica cortando galho. Eu tenho que parar com isso, tenho que mudar isso na minha vida, tenho que mudar aquilo outro. Sim, coloca logo o machado na raiz das árvores. Teve gente que não conseguiu ficar entre nós quando nós mudamos. Sabe por quê? Sabe qual foi a primeira mensagem que confrontou alguns entre nós quando eu preguei assim? Tudo que não morre não ressuscita em Cristo. E alguns entraram em crise e foram embora. Agora o senhor não está pregando mais vida, agora o senhor está pregando morte. E eu vou dizer para você hoje, sabe qual é o melhor caminho para nós? É morrer. Irmãos, olha como uma palavra fora do contexto traz um engano terrível na nossa vida. Tem até uma música que eu estava cantando assim, quando eu comecei a cantar, eu falei, opa, olha o erro aqui. Porque tem música que a gente canta, irmãos, que ela está errada. É porque o mercado gospel é tão forte que todo ano eles têm que lançar música e começa a pegar texto fora do contexto. E essa música diz assim: contigo eu fui crucificado. Eu fui. E eu fui fala de algo que aconteceu quando? No passado. Aí você vai para a Bíblia e você vai ver quem falou sobre isso foi Paulo. E Paulo fala assim: eu já estou crucificado. Estou presente contínuo. Sabe que tempo que está a palavra? No presente contínuo. Paulo não disse eu fui, eu estou. Hoje eu estou crucificado. Amanhã eu estou crucificado. E quando é que vai acabar isso? Não vai acabar, é um presente contínuo. Enquanto nós estivermos na terra, nós estamos crucificados com Cristo. E enquanto eu estou crucificado com Cristo, eu perdi a minha vida. Eu não tenho mais direito de escolher. Eu não vou mais ficar escolhendo viver um pouquinho com Cristo, um pouquinho no pecado. De vez em quando eu falo, Jesus, fecha os seus olhos aí que eu tenho que dar uma pecadinha. Não, porque eu estou crucificado. Eu estou crucificado. E é por isso que Paulo disse em outro texto: a cada dia morro. A cada dia eu morro mais um pouquinho. A cada dia minha mente é confrontada mais um pouco. Eu entendo que eu tenho que me entregar um pouco mais. E quanto mais eu me humilho debaixo da potente mão de Deus, mais Ele me levanta, e Ele me exalta, e Ele usa a minha vida, e Ele se manifesta através de mim. Exaltar não significa que Ele vai me dar tudo, carro do ano, casa nova. Quer dizer que Ele vai se manifestar mais em mim e através de mim. Mas para isso, irmãos, nós temos que colocar o machado na raiz das árvores. Não fica tentando cortar um galho seco. Agora eu entendi que eu não posso mais fazer isso. Aí amanhã depois fala, agora eu descobri que eu não posso mais fazer aquilo. Irmãos, para a liberdade foi que Cristo me libertou. Se eu permito que Ele entre em mim e me liberte de dentro para fora, irmãos, e eu sou livre nele, não é uma liberdade que o mundo está pregando. Não é uma liberdade que, na verdade, é uma libertinagem. É uma liberdade nele, de uma vida transformada nele, de que eu posso entender, então, que tudo eu posso naquele que me fortalece.
que eu posso todas as coisas nele. Amém? Que eu posso desfrutar 100% de Cristo na minha vida. Que a minha vida cristã, irmãos, tudo que a Bíblia fala a meu respeito, eu posso viver. Irmãos, há mais de Deus para nós. Diga, há mais de Deus para a minha vida. Irmãos, há muito mais de Deus para nós. Nós ainda vamos descobrir coisas maravilhosas em Deus. Nós ainda vamos viver coisas maravilhosas em Deus. Cada nível de libertação dentro de nós, irmãos, nós vamos crescer. Nós vamos viver experiências com Ele que nós ainda não vivemos. A gente vai olhar para trás e falar assim: que vida que eu vivia. Que vida presa que eu vivia. Agora eu estou desfrutando de Cristo. Agora eu estou crescendo. Agora eu estou rompendo. Agora eu estou desfrutando da presença dEle. Quando a gente tenta, irmãos, ficar cuidando só das coisas externas, e como já disse, por muito tempo a gente ficou preocupado com os demônios, irmãos. Mas olha o que a Bíblia fala. Mateus 12, 43, para quem está anotando, não vai dar tempo de esperar você abrir, você vai ouvindo. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, diga, saído do homem. Amém? Olha o que a palavra fala, saiu. Ele anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha desocupada, varrida e adornada. Olha o que a palavra fala. Tudo que saiu, não pode voltar mais. E o que não saiu, vai ter que sair também. Amém? E quando sai, irmãos, fica para o lado de fora. E a gente entrega aquela área para Cristo. Agora Jesus governa aquela área também. Não vai ficar vazia, vai ficar cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Você vai encher aquela área. Se você era uma pessoa que murmurava, e aquele espírito de murmuração saiu, você vai encher aquela área de palavras, de promessas, e quando você abrir a sua boca, você vai declarar coisas novas, você vai declarar a promessa de Deus na sua vida. E quando o demônio voltar e falar, opa, não tem mais lugar lá, já está cheio aquele lugar, cheio das promessas de Deus. Sai um espírito maligno da nossa vida, um espírito de controle na nossa mente. Quando ele volta para tentar controlar de novo, ele fala, opa, essa mente já tem um outro Senhor. Já tem um outro Senhor que está controlando agora, o Espírito Santo de Deus. Amém? É assim que a palavra fala, irmãos. Pastor, mas o que eu faço com o que está do lado de fora? Cuida de como é que está do lado de dentro. Cuida. Do lado de fora, as pessoas estavam batendo em Paulo. A Bíblia fala que desceram o bambu em Paulo, em Silas, e prenderam ele. Do lado de fora, ele tinha os pés presos. Mas do lado de dentro, ele estava celebrando na presença do Senhor. Ele estava adorando um nível de adoração que tocava o trono. Ele estava adorando um nível de adoração que fazia o céu descer, irmãos. Lá no cárcere inferior. Do lado de fora pode estar o inferno inteiro celebrando, mas se do lado de dentro, irmãos, houver um culto de adoração ao Senhor, ninguém pode nos parar, ninguém pode nos segurar. Amém? Não é o lado de fora que vai interferir, se o lado de dentro estiver bem guardado. Por isso a palavra fala de tudo que você deve guardar. Guarda o teu coração, guarda a tua mente, guarda os teus pensamentos. Rejeita tudo aquilo que te prende, manda embora para o lado de fora e fecha a porta. E entrega tudo ao Senhor, deixa o Senhor vir. Como um design de ambiente, Ele vai vir e vai mudar todo o ambiente. Vai tirar aquela pintura horrível que estava ali e vai colocar uma coloração nova na sua vida. Quando aquele demônio tentar voltar, ele vai olhar e falar, opa, não é mais a mesma pessoa. Já não fala mais como eu fazia ela falar. Agora tem uma outra linguagem. Agora tem um outro comportamento. Irmãos, a nossa linguagem, o nosso comportamento não é por causa do nosso ambiente que a gente convive. É por causa desse ambiente aqui, ó. É o ambiente de dentro. Esse é o ambiente mais importante. Irmãos, Jesus está transformando ambientes nesses dias. Amém? Sabe quando que esse ambiente físico vai ser um ambiente assim que não vai suportar tanta adoração? Quando esse ambiente aqui, em mim e em você, estiver jorrando adoração. Aí a gente vai entrar aqui, irmãos. É tanta adoração saindo de todo mundo aqui, ó.
que esse ambiente vai ficar pequeno para aquilo que Deus tem para fazer. Mas não adianta a gente colocar 100 murmuradores aqui dentro e querer tirar a adoração. Colocar 150 pessoas sentadas aqui dentro, tudo troncho. Sem adoração, sem nada. Pode colocar uma banda completa aqui, cheia de gente ungida, que os irmãos vão querer ir embora. Vão falar, ai pastor, não aguento mais tocar para esse povo. Por quê? Porque aqui dentro, é aqui que começam as libertações da nossa vida, irmãos. Os demônios têm que ser colocados para o lado de fora. E é você que manda o demônio embora. É você que toma uma posição em Cristo e fala assim, espírito tal, sai da minha vida. E nunca mais você governa essa área da minha vida. Você já viu aquela pessoa que gosta de ser vítima? Aí qualquer coisinha. Você não está vendo que eu estou triste? Não, estou vendo que você está escravizado. Tem um espírito prendendo você por dentro. Não é a situação que você está vivendo que está te prendendo. É o demônio que está dentro de você que está te prendendo. É esse espírito que você tem que colocar para fora. Porque quando esse espírito sai, você enxerga a coisa de uma outra forma. Você fala assim, nossa, eu estava reclamando por causa só daquilo. É só por causa daquilo que você estava reclamando. O problema é que o problema era pequenininho, mas o demônio era grandão. Aí você colocou o demônio grandão para fora, você enxergou que o problema era pequenininho. Aí você entrega aquela área para Jesus e fala, Jesus, governa essa área da minha vida. Aí aquele demônio nunca mais entra na sua vida. Você é transformado numa nova pessoa. A partir dali, sai toda aquela situação e começa uma adoração. Ele está treinando as nossas mãos para a guerra, os nossos dedos para a adoração, irmãos. Você vai aprender a usar a espada e a harpa. E quem usa a espada e a harpa não anda em derrota. Amém? Conforme a guerra, você sabe o que tem que usar. Chegou uma situação, você falou, opa, isso aqui é situação para a espada. Eu sei usar a espada. A Bíblia fala, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a espada. Sabe usar a espada. Agora é hora de espada, vamos para a guerra. Agora é hora de harpa. Já discerniu, o Espírito Santo já me deu discernimento que agora é hora de harpa. Começa a adorar. Começa a adorar. E Deus baixa o céu na terra. E quando Deus baixa o céu na terra, irmão, não tem cão que fica, não tem demônio que fica. A glória do Senhor, os alicerces são demolidos, as portas se abrem, as algemas caem por terra. Davi, estava lá um endemoniado Saul, cheio de demônio, querendo cravar Davi na tenda. Davi pegava a harpa, porque ela não era hora de guerra. Davi não podia pegar a espada e ir para cima do rei, porque ele ia quebrar, ele ia passar por cima de princípios espirituais, ele ia quebrar um princípio de autoridade. Imagina Davi com Saul lá na tenda, lá, lutando lá. Davi estava se levantando contra o rei, estava quebrando princípios de autoridade. Mas Davi discernia. Agora não é hora de espada. Estava lá Saul. Cadê Davi? Vou cravar ele lá. A gente não vai lutar com as armas que o diabo luta. 2 Coríntios 10:5, as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Nós temos armas mais poderosas do que o diabo, irmãos. Diga, eu tenho armas mais poderosas. Diga agora como crente cheio do Espírito Santo, diga, eu tenho armas mais poderosas. A Bíblia garante isso. Amém? 2 Coríntios 10:5, as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para demolir fortalezas, derrubando todas as estruturas e todos os argumentos que se levantam contra o conhecimento de Cristo. E estamos prontos a levar todo o pensamento, toda a estrutura de pensamento
cativa em submissão a Cristo Jesus. Quando a nossa mente está submetida a Cristo, a mente de Cristo nos governa. Não tem pensamento ruim. Não tem pensamento de morte. Estou querendo me matar. Não tem. Porque a sua mente está submetida debaixo do governo de Cristo. E aí a mente de Cristo no nosso espírito começa a nos conduzir. É a hora que o Espírito Santo vai e fala para a esposa. Vai lá e pede perdão para o marido. A mente humana ficava lá. A mente de Cristo agora no governo. Vai lá e pede perdão. Vai lá, marido, pede perdão para a esposa. Se reconcilia. Vocês estão entendendo, irmãos? Como é profundo isso? Quantos querem viver com Cristo? Nós não estamos fazendo um apelo de quem quer ter uma religião. Religião é barato, irmãos, mas não traz resultado. O nosso evangelho é regado com sangue. Começou com o sangue de Cristo, irmãos. E nós vamos lutar até o sangue na nossa luta contra o pecado. Contra o príncipe deste mundo. Ele cegou o nosso entendimento quando a gente era incrédulo. Mas agora Deus está iluminando os nossos olhos. Ele está trazendo entendimento revelado das Escrituras, irmãos. Se você aplicar isso na sua vida, você vai ver. Deus vai começar a levantar um povo aqui, irmãos. Um povo cheio do Espírito Santo. Que vai ter testemunho para dar. Que quando abrir a boca, vai falar coisas do céu. E as pessoas vão olhar assim e falar assim, esse aí não é só lá o filho do carpinteiro? Da onde que ele tira essas coisas quando ele abre a boca? Esse aí não é daquela igrejinha lá do Jardim São José? Como é que fala tudo isso? É porque fala pelo Espírito do Senhor. É porque não fala guiado pela uma mente prisioneira, mas de uma mente que foi liberta. Porque não vive uma religião. Porque já perdeu a sua vida em Cristo. E a vida que vive hoje, vive pela fé no Filho de Deus. Você pode não estar pronto hoje para dar uma resposta para Ele. Mas Ele te ama. Não dá nem tempo de falar tudo o que eu escrevi aqui, que o nosso horário já deu. Mas eu quero terminar nessa noite dizendo para você que Deus quer curar uma geração. Deus quer curar. Eu quero terminar com essa frase. A nossa maior luta hoje, escuta isso, presta atenção. A nossa maior luta hoje não é contra demônios, mas contra a mente religiosa. Precisamos destronar a apatia e o descompromisso. Temos que destronar a apatia e o descompromisso do trono do nosso coração. Voltar à oração, ao quebrantamento, às renúncias, às entregas, à dependência do Espírito Santo. Precisamos voltar à missão da igreja, de ir por todo o mundo e revelar Cristo àqueles que ainda não o conhecem. Esse é o chamado. Essa é a igreja que Cristo está edificando. Diga, Ele adestra minhas mãos. Diga, Ele adestra a minha vida para a peleja e para as batalhas.